Olá, graça eterna, paz eterna, Igreja Santa, povo escolhido, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, uma ministração do Evangelho da graça eterna. Amados, queridos, não se esqueça de dar seu like, compartilhar, faça tudo que for preciso. Afinal de contas, somos uma família, família abençoada em graça, família do povo escolhido, povo santo de Deus. Amém? Amados, o nosso tema é: onde está a sua fé? Onde está a sua fé, abençoado irmão? Onde está a sua fé, abençoada irmã? Onde está a vossa fé? Esse é o nosso tema. E o nosso texto é Lucas capítulo 8, versículo 28. Lucas 8, 28, diz assim: Jesus Nazareno, né? Jesus Nazareno, um certo dia, né? Um certo dia, né? Um certo dia. E aconteceu, depois disto, que andava. Eita, agora o celular aqui deu uma, né? Aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade. Quem andava de cidade em cidade? Jesus Nazareno, né? Jesus Nazareno, seu ministério ainda, em carne ainda, andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, né? Jesus andava de aldeia em aldeia, né? Pregando o evangelho do reino. Jesus Nazareno sempre, né? Então, eu não quero ler o capítulo todo, eu já vou pular aqui para o versículo 22, né? Lucas 8, 22. E aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos. Um daqueles dias, olha. Será que você está passando um daqueles dias? Que dias, irmão Elias Santos? Um daqueles dias onde tudo parece que dá errado, né? Mas isso é humanamente falando, porque espiritualmente falando, somos mais do que vencedores. Espiritualmente falando, já está tudo feito, né? Mas humanamente falando, o próprio Jesus Nazareno diz que no mundo teremos aflições, né? Nós estamos neste mundo ainda, estamos cumprindo nosso ministério, todos os discípulos, todos os apóstolos passaram por dificuldade, né? Então nós não é diferente conosco, nós passamos dificuldade, lutas, né? E um daqueles dias, né? E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos. Quem entrou no barco com os seus discípulos? Jesus Nazareno, né? Jesus em carne ainda, seu ministério em carne, né? E disse-lhe: passemos para outra banda do lago, né? Passamos para outra banda do lago. E partiram. 23. E navegando eles, adormeceu. Navegando, Jesus adormeceu. Jesus adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, no mar, né? Ali na. E enchia-se de água, estando em perigo. 24. E chegando-se a ele, despertaram. Os discípulos chegaram e despertaram Jesus Nazareno, dizendo: Mestre, mestre, perecemos, vamos morrer. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e fez bonança. 25. E disse-lhe, né? Disse, quem foi que disse? Jesus. É o nosso tema. Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos
e a água, manda e lhe obedece. Então, amados, Igreja Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Jesus Nazareno no seu ministério, né? Hoje nós sabemos que nós pertencemos ao Cristo ressuscitado, mas nós temos vários exemplos. A Bíblia está repleta de exemplos de Jesus Nazareno, Jesus em carne ainda, né? E transcende, né? Os exemplos de Jesus Nazareno transcende, né? São eternos, são exemplos, né? Exemplos de um Deus que se fez carne, né? Um Deus que se fez carne, né? E habitou entre nós, entre os homens, né? Para ensinar aos homens, ensinar o amor, a paz. E se fez homem para cumprir o seu chamado, para tirar as transgressões. Quando o próprio João vê Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Lá, né? Hoje ele já tirou, hoje a igreja está perfeita, a igreja está salva, salva uma vez, salvo para sempre. Então, amados, certo dia, Jesus Nazareno disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Jesus chamou os discípulos. Jesus 100% homem, mas 100% Deus. Ele era o seu projeto, era o seu plano, ir para o outro lado do mar para mostrar o seu poder aos seus discípulos, que os seus discípulos ainda estavam conhecendo o poder de Deus, né? Então, certo dia, Jesus Nazareno disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Ele não disse assim: olha, vamos para o outro lado que eu vou ensinar algo a vocês. Ele não disse assim, né? Ele fez uma surpresa, né? Para os discípulos, né? Certo dia, Jesus Nazareno disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Então, vamos para o outro lado do mar. Já estava preparado tudo. Jesus ia, como ser humano ali, como Deus, ele não dorme, mas como ser humano, com 100% homem, ele ia dormir, ia ver qual era a atitude dos discípulos, né? Ele ia dormir, ia ver qual era a atitude dos discípulos. Era tipo uma faculdade, ele estava lapidando, tipo o ouro sendo lapidado, ele estava ainda ensinando os discípulos, né? Ensinando, preparando seus discípulos para tudo aquilo que viria, né? A morte de Jesus, a ressurreição. Então, Jesus Nazareno estava preparando os seus discípulos amados, né? Então, vamos para o outro lado do mar. Assim, entraram num barco e partiram. Jesus e os discípulos entraram no barco e partiram para o outro lado. Durante a travessia, o próprio Jesus Nazareno, que próprio Deus, ele fez aquela tempestade, né? Ele formou aquela tempestade. Porque nada surpreende Deus, que ele estava ali 100% homem, mas 100% Deus. Então ele formou aquela tempestade, o próprio Deus trouxe aquela tempestade para mostrar aos seus discípulos o seu poder. Então, durante a travessia, caiu no sono. Né? O projeto de Jesus Nazareno, o projeto de Deus, ele caiu no sono, porém veio sobre o mar uma forte tempestade. O próprio Deus formou uma tempestade aí. Porque o próprio Deus, ele mandava Moisés levar o recado para Faraó, para libertar o povo, e o próprio Deus ia lá e endurecia o coração de Faraó. Nada surpreende Deus. Ele é soberano. Soberano quer dizer o quê? Que tudo lhe apraz. Ele criou céu e terra. Então tudo é para a honra e glória de Deus. Ah, irmão Elias Santos, abençoado Elias Santos, eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade. Tudo coopera para o bem-estar daquele que ama a Deus. Ah, irmão Elias Santos, eu estou passando por isso, passando por aquilo. Você está passando, a palavra já diz. Isto aí que você está passando não é para tua vergonha. Porque em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. Então, isso que você está passando aí, não pense que você vai morrer.
Só morremos no dia que Deus determinou, nem antes nem menos, nem antes nem depois. Não somos peru para morrer de véspera. É no dia, amado. Você só vai no dia, eu só vou no dia. Enquanto não cumprimos o nosso ministério, não iremos. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: acabei a carreira, guardei a fé. Nem antes nem depois. É na hora certa, no momento certo. Então descansa. Só crê. Só crê. Coloca o que Deus te deu, a fé dos eleitos. Coloca a tua fé em prática. O que foi que Jó disse? Mesmo que ele me mate, nele eu confiarei. Mesmo que eu morra, eu vou confiar nele até a morte. Então, essa é a fé inteligente. Essa é a fé no Cristo ressuscitado. Esta é a fé da graça. E graça quer dizer favor que nós não merecemos. Nós não merecemos, mas ele nos deu. 0,800, gratuito, então. Durante a travessia, caiu no sono. Quem caiu no sono? Jesus Nazareno. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. Forte tempestade formada, criada por quem? Pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus. Ele estava 100% homem, 100% Deus. O barco começou a se encher. Jesus começou a encher o barco ali. Encher de quê? De água. De água. Colocando-os em grande perigo. Mas, irmão Elias Santos, Jesus colocou os seus discípulos em grande perigo. Colocou. Ele é Deus. Ah, irmão Elias Santos, mas eu não acredito. Meu amado, Deus ele não faz nada perguntando ao homem, né? É a vontade dele, a vontade do nosso eterno. Com Deus você não perece, o próprio Deus estava ali. Jesus 100% homem, 100% Deus, né? Estava ainda no seu ministério em carne, estava ainda no seu ministério como judeu, sim, mas é 100% Deus. Então ele formou aquela tempestade, né? E o escritor Lucas aqui, ele diz, enchendo-se de água, colocando-se em grande perigo. Os discípulos ficaram em grande perigo. Mas grande perigo se Jesus não estivesse ali, mas Jesus estava ali. Grande perigo se Jesus não estivesse na tua vida. Mas ele está, você é tempo e morada do Espírito Santo. Teu casamento corre grande perigo se você não confia em Deus, não acredita, mas você colocando Deus em primeiro lugar, você com Cristo, nada pode dar errado. Até o que tem de dar errado vai dar certo. Até a tristeza vai chorar de alegria. Tudo coopera para o bem-estar daquele que ama a Deus. A tua empresa pode correr grande perigo? Pode, se você não colocar o dono de tudo, o eterno soberano, em primeiro lugar. Mas se você, em vez de correr aos credores, empréstimo, primeiramente você correr para o Senhor, confiar nele, obedecer, até o que tinha de dar errado vai dar certo. Tua vida, tua saúde. Primeiramente a gente vai ao médico. Por que a gente vai ao médico? Porque o próprio Deus deu sabedoria, deu conhecimento, deu inteligência ao médico. Mas nós confiamos primeiramente em Deus. É Deus que usa a mão do médico, é Deus que faz o médico prescrever uma medicação para a tua vida. É Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É Deus, meu amado, é Deus, minha amada. Então, quando o homem tenta arrodear, colocar Deus em segundo plano, porque não dá para colocar Deus em segundo plano, porque ele é primeiro em tudo. Ele tem que ser primeiro em tudo na nossa vida. Você vê Jonas tentou desobedecer a Deus. Você sabe, né? Você conhece a história, né? Eu não vou me aprofundar. Em vez de ir para Nínive, Deus mandou, ordenou para ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E você sabe o que aconteceu, né? Por que ele não fez como Abraão? Agora, nós sabemos que aí foi projeto de Deus, né? Foi o próprio Deus que permitiu tudo isso, né? Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu e foi, deu tudo certo, né? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, aí nós cantamos, já deu tudo certo, já deu tudo certo. Quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, a gente não vai cantar que já deu tudo certo, porque não vai dar nada certo, né? Olha aí.
24, versículo 24. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, 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 vamos morrer, vamos perecer. Quando Jesus despertou, repreendeu, parou tudo e tudo se acalmou. Irmão Elias Santos, abençoado Elias Santos, Deus não sabia? Jesus não sabia? E por que ele não se acordou? Não, ele esperou os discípulos clamar. Ele aguarda você falar. Ele sabe o que está acontecendo na tua vida? Sabe, mas ele quer ver você clamar. Ele quer que eu clame. É só me chamar quando tiver no perigo. Não tem mais porquê. Eu estou sempre contigo. Então ele quer ver. Ele quer intimidade. Deus é um Deus de intimidade. Ele quer intimidade com o seu povo. Ele quer intimidade com seus filhos. Como é que você vai ter intimidade de boca fechada? Clama por ele. Clama por ele. Clama em prol do teu casamento. Clama em prol da tua saúde. Clama em prol da tua vida financeira. Clama. Clama. Os filhos clamam. O que é que ele diz? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes, mas quando você clamar, você vai saber. Se esse povo que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, o povo escolhido, a igreja dele, se humilhar, deixar de andar pelos seus próprios métodos, deixar de andar pelos seus próprios caminho forjado, e obedecer aquilo que Deus tem, porque filho não tem para onde correr, né? Filho, a única alternativa é obedecer, né? Quem desobedece porque não é filho, mas o filho ele não tem outra alternativa. Você vê o que aconteceu com o filho pródigo? Ele é filho, mas ele tentou fazer uma gracinha, Deus permitiu ali, ele foi, quebrou a cara, comeu lavagem, depois ele volta e diz, o próprio Espírito nele, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, olha, eu não deveria ter feito isso. Né? Porque o filho, ele pode cair, pode, mas ele não fica prostrado. O filho, ele pode fazer alguma coisa que que não exalte o pai, pode, mas só que ele não permanece lá. Porque o filho é para a honra e glória de Deus. O filho honra o pai. O filho honra o pai. Ele pode até tropeçar, mas ele não vai ficar lá prostrado, ele não vai ficar caído. Ele se levanta. O filho pródigo diz, levantar-me-ei. Então, abençoados. E disse-lhe, versículo 25, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Esse é o maravilhoso, esse é o conselheiro, esse é o Deus forte, esse é o Pai da eternidade que repreende, que faz acalmar a tempestade. Ele acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade na tua vida sentimental, na tua vida profissional, na tua saúde. Ele te cura porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amado? Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Também, se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Nós não te adoramos por aquilo que o Senhor vai fazer. Te adoramos por aquilo que o Senhor já fez. O Senhor já fez a obra. O tetelestai está feito. Pai querido, Pai santo, cada filho, cada filho teu nesse momento, que está me assistindo, me ouvindo, pela manhã, pela tarde, pela noite, que superabunde a tua graça. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém. Graça eterna, paz eterna. Amém. Dê seu like, compartilhe, estamos juntos. Somos uma família abençoada em graça, pregando o evangelho da graça eterna. Graça eterna, paz eterna.